aconteceu uma situação, vocês podem pesquisar aí no Google, um grupo de jovens estavam indo até a igreja e tinha chovido muito. E o riozinho, tinha um riozinho, ou não sei se não tinha rio, e aí com a chuva formou-se um rio, estava no caminho para chegar à igreja. E aí alguns deles falaram assim: mas Jesus andou sobre o mar. Moisés abriu o mar vermelho. Então cadê a nossa fé para a gente passar por esse rio e ir ao culto? Deus está com a gente vai ao culto. E alguns deles foram na fé. Uhum. O que aconteceu? Morreram afogados. E aí as pessoas falam: olha, tá vendo? Cadê o Deus de vocês? Mas Deus mandou fazer isso? Olha Eles aí. estavam querendo criar aquela situação e eu entendo. Eles devem ter aprendido dessa forma. Uhum. Mas cadê a oração para ver se era a vontade de Deus? Exato. Às vezes é juízo de Deus para aquele lugar e você tá querendo... Falar: ó, as coisas não funcionam assim. É, às Até vezes é porque juízo. quem tem o poder da vida, de dar a vida e tirar a vida, é Deus. É. Então eles só morreram pela permissão de Deus. Mas foi uma escolha Até deles. para orar pelas pessoas, a gente tem que ter discernimento, né? Uhum. Às vezes a pessoa tá sob o juízo de Deus de alguma coisa, existe um processo que a pessoa tá passando e você tá ali pedindo para Deus mudar a situação da pessoa. E Deus não, eu coloquei aquilo pra perdão, aprumar a pessoa e você vai lá. Às vezes a pessoa talvez nem quer oração, meu. Sim. Às vezes a pessoa não quer mudar de vida. Acontece muito, né? Da pessoa Você ficar tem que- pedindo oração, mas ela não ora. Ela não quer mudar, você quer orar por quem quer mudar. Então tem coisas que a gente tem que ter discernimento, né? É, exatamente. Então, vocês estão vendo que, assim, são coisas que normalmente a gente ouve na igreja. Isso. E a gente, por muitas vezes, pelo menos eu, tá? Eu não sei vocês, aí de repente vocês, todas as vezes que vocês ouviram isso, vocês pararam para pensar e refletir e ler a Bíblia. Eu, no começo, eu acreditava. Eu não pegava a Bíblia para contestar, para ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Não fazia isso. Então eu comecei a acreditar naquilo. Só que aquilo para mim era muito confuso, porque era muito de acordo com a lei da atração. Uhum. Era muito parecido. Por isso que eu quis trazer esse tema. Eu vou trazer mais um versículo aqui, 2 Coríntios 12. Então, em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, fala: já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Como que tá na sua versão aí, Rafael? Eu acho que na sua vai ter uma Minha? versão que o pessoal escuta com mais frequência. Primeiro que o título já tá espinho na carne, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Pode continuar, por favor. Bora. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso. Paulo pediu para Deus por 3 vezes para tirar o espinho na carne. Deus tirou? Não. Não. Ele falou o quê? Minha graça te basta. Então, tem gente que fala assim: é falta de fé, você não conseguiu o que você está pedindo para Deus. Paulo tinha pouca fé? Não, Paulo tinha muita. Então, por que Deus não tirou o espinho na carne? Segundo o que o pessoal fala do poder da palavra, da fé. Sim. Então, a Bíblia responde pra gente. É. Paulo pediu, mas não foi dado. Deus não fez o Quanto que ele ao pediu. espinho na carne, as pessoas ficam deduzindo muitas coisas, né? Mas a gente não sabe o que é esse espinho. Ele não falou o que é.
mas foi me dado um espinho na carne. Como era Satanás que esbofeteava ele, poderia ser alguma legalidade, alguma coisa. Sim, alguma coisa. Alguma situação ali que a gente não sabe o que que é, que não foi revelado. E não adianta ficar especulando, que a Bíblia não fala, né? Mas Paulo, ele foi tão profundo, né, Betânia? Ele tinha tantas revelações, ele foi até o terceiro céu. Sim. Paulo, ele tinha todos os dons. Ele tinha todo o conhecimento. Paulo, ele tinha o conhecimento da Torá. Ele foi ali o apóstolo da igreja primitiva. Ele comandou tudo. Paulo, Ele que matava os cristãos, ele que inclusive, né? matava os cristãos do passado, depois se converteu e tudo mais. E, e era uma coisa para que ele permanecesse na humildade, né? Sim. Então, ele queria muito isso. Ele queria que Ele tirasse. queria muito, ele pediu 3 vezes pro Senhor. Uhum. Só que era a vontade do Senhor? Não. Por Não. quê? Porque ele sabia que ia dar soberba, ia trazer soberba. E soberba não é de Deus. A soberba, inclusive, precede a queda. Exato. Então, Deus não tirou o espinho na carne. Agora, vamos falar que não está concedendo para você, ou para mim, ou para o Rafael, porque a gente não está com fé suficiente? Ou porque não é a vontade de Deus aquilo? Então, isso que eu fico um pouco indignada, por quê? Porque isso acaba com a fé da pessoa. Se você fala isso para alguém, mas eu tô pedindo e nada tá acontecendo. Se a pessoa continua com essa ideia fixa, ela vai falar: você não tá pedindo o suficiente, você não tem fé suficiente, você tem alguma dúvida no coração quando você tá pedindo para Deus. Mas não, você já perguntou se é vontade de Deus aquilo? Teve um exemplo que ficou bem conhecido sobre uma pessoa que falou para uma cadeirante: levanta e anda. E ela não conseguia levantar e andar. E ela tentou. E a pessoa falou: é porque a sua fé, você não teve fé suficiente. Será que Deus queria curar ela? A gente trouxe no episódio anterior um exemplo de cura que aconteceu com a gente ali, assistindo, que foi o da Tata. Que aquela pedra no canal sumiu e não tinha como sumir. Não, ninguém viu, não teve para onde foi. Ela simplesmente desapareceu. Uhum. Deus quis, a gente orou. Era da vontade de Deus. Deus fez. Agora, e na questão de Paulo? Era da vontade de Paulo? Era. Paulo pediu? Pediu. Deus fez? Não. Porque não era da vontade de Deus. Eu não sei se eu tô me fazendo clara. Está sim, claro que tá. Deus, ele olha várias questões, né, antes de entregar algumas coisas para Ele nós. sabe de tudo. Ele sabe se nós vamos nós vamos ter soberba, se nós estamos preparados realmente, porque tudo que entrega para nós é para que a glória dele, o reino dele se manifeste. Sim. Ele não vai fazer algo que, vou fazer porque, claro que ele pode sim entregar uma bênção ou algo para nossa vida, mas será que nós vamos utilizar isso para glorificar ele? Então,